Olá, está começando o Ação Ijoma, o seu podcast semanal sobre as ações do Ijoma. Eu sou Sávio Dias. E eu sou Giovana Moramei. E hoje nós estamos aqui com Clícia Galardo, que é bióloga e terapeuta integrativa. Seja muito bem-vinda, Clícia. Muito obrigada, agradeço ao João pelo convite. Clícia, explica pra gente o que são as terapias integrativas. As terapias integrativas são artes milenares que são utilizadas hoje no âmbito nacional e atualmente elas são reconhecidas tanto pela Organização Mundial de Saúde quanto pelo nosso Ministério da Saúde. Inclusive, atualmente existem mais de 30 práticas que já fazem parte do rol de atividades que são atualmente disponibilizadas no âmbito do SUS. E estamos hoje numa fase onde muitas pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer mais de perto essas práticas que vêm e sendo implementadas no sentido tanto de trazer benefícios para a saúde em nível físico, emocional e espiritual. Esse assunto está muito em evidência, a gente escuta muito falar sobre terapia integrativa, terapia holística. Tem uma diferença entre terapia integrativa e terapia holística? Então, a nomenclatura ela veio sendo modificada ao longo do tempo. Ainda existe parte de terapeutas que utilizam a nomenclatura holística e parte de terapeutas que utilizam a nomenclatura integrativa. Qual é a diferença em si? A terapia integrativa ela pode ser também como uma terapia em nível principal, como também pode vir complementar uma outra terapia que o indivíduo esteja realizando ou em nível de medicina, ou em nível de fisioterapia, ou em nível de odontologia. Então ele vem complementar um tratamento de saúde que ele esteja realizando. As terapias holísticas também, mas dentro do âmbito do SUS, como houve uma mudança e até mesmo umas portarias, regulamentações, aonde o terapeuta integrativo teve esse reconhecimento ao longo dessa história. Hoje, o mais certo é utilizar terapias integrativas e complementares em saúde, porque aí o terapeuta ele tem um amparo legal e geralmente os terapeutas eles também estão afiliados a um órgão de autorregulamentação. Então é uma forma do terapeuta ele estar enquadrado dentro de uma regulamentação em nível de Brasil. E quais são essas terapias integrativas? Olha, são diversas. Existem centenas de terapias integrativas ou holísticas, Uhum. né? E ela vai desde terapias xamânicas até terapias que hoje vocês e nós conhecemos como ozonioterapia, Xantala, florais. Inclusive eu trouxe aqui um kit de florais, são chamados florais de Bach. Aqui, esse kit é composto de 38 essências, não é fabricado no Brasil, ele vem da Europa. Então, são fabricados a partir da essência energética das flores, então ele não tem nenhuma composição química. Nós temos terapias com cristais, então são utilizados diversos elementos da natureza. Meditação, aonde nós podemos utilizar dentre vários instrumentos essa tigela tibetana, que favorece a um estado meditativo. Podemos utilizar óleos essenciais para tratamento de rinite, sinusite, ansiedade, depressão, dores crônicas. Isso falando em nível de SUS.
mas além dessas que está regulamentada pelo SUS, que são atualmente, se eu não me engano, 32 terapias, existem centenas. E na prática, como é feito? Me chamou muita atenção a questão da pedra, né? Aí, como é feita na prática, exatamente? Bom, vai depender muito da anamnese. O paciente que chega buscando uma terapia integrativa, ele passa por uma anamnese profunda. Geralmente, uma consulta de anamnese ela dura cerca de 1h30, onde é investigado, né, aquela queixa principal do paciente, para que se busque exatamente qual o melhor protocolo de tratamento para aquele paciente. Então, geralmente, o terapeuta integrativo, ele não utiliza apenas de um método de terapia. Ele vai buscando o melhor para aquele paciente. Então, por exemplo, essa aqui é uma ametista, mas dentro da natureza nós temos centenas de cristais aonde nós podemos, através desses cristais, organizar energeticamente os centros de força desse paciente. E esses centros de força, cada um deles é utilizado um cristal que vai ajudar o reequilíbrio daquela emoção que precisa ser reequilibrada. Então, por exemplo, se o paciente ele se sente muito ansioso, né? Se ele tem aquele chakra cardíaco dele desequilibrado, nós vamos utilizar um cristal próprio para o chakra cardíaco dele, para que aquele chakra cardíaco ele entre numa rotação, porque aquele centro de força ele tem uma rotação adequada para que ele entre no estado de equilíbrio. Então, sim, é algo bastante complexo. Há um conflito entre as terapias integrativas e o que é considerado terapias mais tradicionais. Qual o nível de respaldo científico das terapias integrativas? Atualmente, existem muitas publicações científicas nesse sentido. Tanto que o próprio Ministério da Saúde ele já implementou, né, muitas práticas, e essas práticas implementadas no âmbito do Sistema Público de Saúde, ele foi com base em evidências científicas. Acredito que ao longo dos anos, à medida que outros estudos forem sendo concluídos, novas práticas, novas não no sentido de práticas recentes, mas no sentido de resultados dessas práticas possam ainda ajudar que o Ministério traga novas abordagens para que sejam incluídas no âmbito do SUS. Então, eu acredito que vai muito da sensibilidade do profissional hoje atuante, o profissional de saúde, compreender que o ser humano ele não é só físico. O ser humano, nós somos formados de corpo, mente e espírito. Então, a partir do momento em que os profissionais de saúde eles entenderem que o ser humano ele não é uma máquina, ou seja, ele não é apenas o físico, mas ele é formado de órgãos, de mente, aonde a mente ele tem as emoções, daí vem o profissional da saúde mental, né? O psicólogo, eu vejo que ele é o profissional, juntamente com o psiquiatra, que tem todo esse respaldo do mental, e tem o profissional que vem complementar, daí o terapeuta integrativo, em nível energético e espiritual, porque o terapeuta integrativo, ele contribui em nível espiritual, Sim. em nível físico e também em nível emocional. É interessante nessa questão que você falou da saúde. Geralmente, quando a gente fala de saúde, a gente pensa muito na questão física, que tem outras questões a se avaliar, por exemplo, a espiritual, como você falou. Aí que entra a importância das terapias holísticas, não é?
Sim, e interessante, sabe, que quando a gente fala em espiritual, não necessariamente nós estamos falando de religião, Sim, certo? O espiritual, ele vai muito além da religiosidade. Ele vai do ser humano em conexão com o universo. Então, quando a gente entende que nós somos além da matéria, a gente já entende que somos seres espirituais. Então, para o ser humano ele estar bem, ele precisa se conectar com o universo. E a medicina hoje convencional, ela está muito voltada para o curativo. Já a medicina tradicional chinesa, que é de onde vem muitas terapias integrativas, ela está baseada na medicina preventiva. Então, as terapias integrativas, ela vai além da cura, ela vem também na prevenção. E é uma prevenção com qualidade de vida. interessante. E uma coisa sobre essa relação entre físico e espírito, é mais recomendado você usar a terapia integrativa realmente para integrar com a terapia tradicional, ou tem pessoas que é preferível que faça só uma ou só outra? O terapeuta integrativo, ele jamais vai direcionar o tratamento convencional de nenhum paciente. Então, se eu recebo um paciente que ele está realizando um tratamento físico, né, com um determinado profissional, eu recomendo sempre que ele continue e eu integro. Então, por exemplo, se ele faz um tratamento, uma enxaqueca, vamos supor, Sim. ótimo, ele continua o tratamento dele com o médico, né, com a enxaqueca, e eu venho com as terapias integrativas, vamos supor, eu utilizo um floral, tá? Que aí eu faço a combinação energética das flores, que vai ajudar o emocional dele ao reequilíbrio para que aquela dor de cabeça se dissipe. Porque aquela dor de cabeça que ele está sentindo é o corpo dele dizendo que algo está errado. O que é aquele algo? A gente vai conhecendo à medida que nós formos realizando as sessões de terapias integrativas. Pode ser que alguma coisa que tenha ocorrido em algum momento que talvez ele nem se lembre, a gente consiga trazer numa sessão, por exemplo, de hipnose. A gente tá no Janeiro Branco, né? Que é um mês que a gente bate muito na questão da saúde mental. Com as terapias integrativas, você já notou melhoras na questão da saúde mental? O que as terapias integrativas influenciam na questão da saúde mental? Sim, sem dúvida. Nós temos diversos exemplos de melhoria na qualidade de vida, na melhoria da autopercepção, do autoconhecimento. Pacientes que anteriormente se encontrava, digamos assim, perdido, sem perspectiva de um futuro. Uma pergunta que geralmente eu faço é: como você se vê daqui a 5 anos? E eu já tive respostas de: eu não sei. Eu não sei nem o que vai ser de mim amanhã. E depois de algumas sessões, a pessoa responder, eu fazer novamente a pergunta: como você se vê daqui a 5 anos? E ela já vem com planos. E é surpreendente, porque quando uma pessoa responde que ela não sabe o que vai ser dela no dia seguinte, e 5 ou 6 sessões depois, ela diz que em 5 anos ela tem projetos e ela já está desenhando projetos, é sinal de que a saúde mental dela melhorou muito. Então, eu acredito muito no poder das terapias integrativas. Eu acredito que
O mês de janeiro é um mês em que nós devemos sim chamar a atenção para que as pessoas possam se olhar com generosidade, se olhar com carinho, parar para se dar a oportunidade de refletir em que momento que ela perdeu a esperança, em que momento que ela precisa refazer os passos e buscar se amar. Eu acho que é o grande segredo, é buscar o alto amor. Terapia é um assunto que causa muita polêmica ainda, mesmo as terapias mais tradicionais. Tem toda uma discussão sobre a acessibilidade da terapia, sobre elitismo ao redor da conversa sobre saúde mental. E isso, logicamente, isso não é algo exclusivo da conversa sobre terapias integrativas, mas por ser algo mais nichado e mais novo para as pessoas comuns, ainda tem como enxergue isso como algo muito fora da realidade delas. Eu queria perguntar o quão acessível são as terapias integrativas e como as pessoas aqui no Amapá podem buscar por esse tipo de terapia. Giovana, as terapias integrativas elas são bem acessíveis, sabe? Inclusive, eu sou voluntária nas terapias integrativas, realizo trabalho solidário. Então, eu vejo que as terapias, elas precisam ser difundidas, elas precisam ser conhecidas. É claro que existem terapias que elas precisam ter um valor. Por exemplo, uma sessão de hipnose, ela é algo muito sério. Então, há sessões de hipnose em que você não fica 50 minutos com o paciente. Às vezes, você precisa ficar 3 horas com o paciente dentro de um consultório. Então, isso gera um valor. Mas há terapias, por exemplo, em que o paciente ele não precisa nem ir no consultório. Por exemplo, uma água solarizada, que é uma água onde o paciente ele pode fazer na sua própria residência. Isso a gente pode fazer uma orientação por um grupo de WhatsApp, pela internet. Inclusive, eu sou voluntária digital também, né? Eu procuro facilitar o máximo que eu posso em relação ao conhecimento no sentido das terapias integrativas se tornar cada vez mais popular. Porque são conhecimentos, a gente precisa sempre se lembrar, tradicionais. São conhecimentos trazidos pela nossa ancestralidade, são conhecimentos, muito deles trazidos pelas benzedeiras. Então, quando a gente lembra daquelas senhorinhas benzendo as crianças, aquilo ali é um conhecimento tradicional que também é utilizado nas terapias integrativas. O chá de hortelã, por exemplo, que a gente vai lá na nossa horta, colhe o chá de hortelã, que é utilizado para disfunções digestivas, por exemplo. É uma prática integrativa. Então, assim, é uma prática que pode ser acessível. Claro que existem as práticas que são mais complexas, quanto um realinhamento de chakra. Você precisa estar em consultório, você precisa ter os cristais adequados. Então, isso aí já é um outro nível de trabalho. Mas há aqueles em que a gente pode tornar bem acessível. Você falou que era voluntária online também, não é? Também. Dá para ser feito terapia integrativa à distância? Perfeitamente. Muitas terapias integrativas podem ser feitas à distância. Que legal, facilita até na questão Facilita. do deslocamento da pessoa. Eu não Uhum. sabia exatamente. Você falou também da questão da hipnose. Eu já escutei muito sobre a hipnose, que eu acho que é uma das mais conhecidas das terapias integrativas. Como ela funciona exatamente? Eu escutei muito que se a pessoa não crê muito, ela meio que é difícil pegar na hipnose. Exatamente. Existe um mito grande de que quando a pessoa vai para a sessão de hipnose, ela esquece de tudo e ela fica totalmente ao bel prazer do hipnoterapeuta. É uma grande inverdade. Na verdade, o paciente está sempre no controle. Então, se ele não se dispor à sessão,
o hipnoterapeuta não vai poder avançar na terapia com ele. Por quê? Ele precisa estar no controle da sessão. O terapeuta ele é apenas um facilitador. Ele tem as ferramentas para acessar os níveis inconscientes do paciente, mas desde que o paciente conceda essa permissão de acesso. Caso contrário, ele não consegue. Isso é outra pergunta que eu queria fazer. O quão dependente da crença do paciente na terapia é, tipo, cada uma dos tipos de terapia integrativa? Porque eu imagino que a pessoa ela não precisa crer no funcionamento de um óleo essencial para ele fazer efeito nela. Mas quanto mais espiritual é a prática, mais dependente é do quão disposto o paciente está a acreditar naquilo. Tem uma relação íntima em relação a essa funcionalidade. O óleo essencial, ele tem, sim, as suas propriedades. Ele não vai deixar de funcionar, tá? Se a pessoa acredita ou não acredita. Mas é claro que se ele tiver o espiritual dele mais conectado, esse óleo essencial ele terá um aproveitamento melhor pelo emocional e pelo físico dele. Inclusive, existem publicações científicas que mostram que pacientes que estão em hospitais e que fazem prece, eles têm uma recuperação melhor do que pacientes que não realizam prece. E a gente percebe que o espiritual, ele interfere na recuperação. Então, não é que o óleo vai deixar de funcionar. Ele vai funcionar. Só que o poder espiritual, né, que nessas publicações, geralmente, eles colocam a nomenclatura de fé, né, interfere no resultado. No fim, não é tão diferente da terapia normal, porque a gente sempre escuta, quando a gente vai se consultar com um psicólogo, que você tem que estar disposto a ser ajudado, você tem que querer ser ajudado. Isso. Se você chegar lá fechado, em busca de recuperação, você dificilmente vai conseguir. Tem que ter a predisposição. A pessoa realmente ela precisa querer, ela precisa estar de fato empenhado na cura. Ir somente por ir não adianta. Geralmente, quando as pessoas chegam no meu consultório, eu pergunto: você veio porque você quer ou porque você foi trazido por alguém? Porque, dependendo da resposta, a gente precisa Eu queria orientar. perguntar exatamente isso. Como são as pessoas que vão atrás da terapia integrativa? Eles são encaminhados por outros profissionais ou eles vão atrás por pura vontade deles mesmos? Infelizmente, eles vão por vontade própria. Ainda não existe essa parceria de profissionais da área de saúde indicando pacientes para a terapia integrativa. Profissionais médicos. Sim. Profissionais psicólogos já têm essa abertura. Profissionais médicos ainda não recebam. E aí eu tenho uma curiosidade. A senhora é bióloga de formação, e aí como exatamente você entrou nesse caminho das terapias integrativas e resolveu atuar nessa área? Eu tive uma criação onde a minha avó era benzedeira, então eu tive um contato desde muito cedo com essas práticas, mas tudo assim realmente fez sentido para mim há cerca de uns 8 anos atrás, onde eu tive um quadro de depressão grave e um quadro de ansiedade generalizada. E o meu quadro de depressão foi tão grave que eu até tive ideação suicida. Mas pela minha formação espiritual, eu busquei conhecimento,
eu fui atrás de práticas integrativas e daí eu me surpreendi com um universo tão rico de conhecimento que eu falei, não, isso tudo é tão bonito, eu até que me emociono, né? Que eu vou aprender, eu não quero só para mim, eu vou aprender e vou me formar. E daí eu comecei a fazer diversas formações, participei de diversos congressos, participei de diversos treinamentos fora do estado e hoje eu estou aqui, porque assim como serviu para que eu saísse de uma depressão grave e de uma ansiedade, eu disse que eu ajudaria outras pessoas a sair de quadros semelhantes aos meus. E hoje eu quero fazer parte de um movimento para libertar pessoas de dores físicas, porque eu também sou portadora de fibromialgia e as dores da fibromialgia, elas são horríveis. Hoje ela está sob controle porque as terapias integrativas me ajudam a controlar as dores da fibromialgia. Mas eu quero que outras pessoas experimentem essas práticas e que vivenciem isso e que saibam que, além dos medicamentos, as terapias podem ajudar, porque não que eu não tive que parar de usar os medicamentos. Precisei utilizar os medicamentos por muitos e muitos anos, mas talvez se eu não tivesse conhecido as terapias integrativas, eu tivesse me tornado um zumbi de tanto medicamento. É claro que eles precisam ser utilizados, mas será que precisam tanto assim? Por que não utilizar algo mais natural? A natureza nos dá tanta coisa e por que não fazer uso deles? Então foi assim que começou a minha jornada no mundo integrativo. E para quem quiser conhecer as terapias integrativas, onde ela pode ir? Então, existem vários terapeutas integrativos já aqui no estado do Amapá. Eu atendo na clínica Ponto de Equilíbrio, que fica localizado na rua Odilardo Silva, 2427, no bairro Central. O telefone é 98133 4616. Muito obrigada, muito inspirador, muito emocionante. Obrigada por ter vindo até o Idioma fazer esse podcast com a gente. Seja sempre bem-vinda a voltar. Muito obrigada. E o podcast Ação Idioma de hoje fica por aqui. É bom lembrar que o Idioma também oferece 2 tipos de terapia integrativa, que são o Reiki e a massoterapia. A massoterapia já retornou e o Reiki retorna em breve. E o nosso episódio de hoje do podcast Ação Idioma fica por aqui. Nos sigam nas redes sociais. Estamos no Facebook, YouTube, Instagram e o TikTok. Eu sou o Sávio Dias. E eu sou Giovana Moramei. Até a próxima. Até a próxima.